8 vezes mais chance de venda imediata, o podcast. Estou aqui com essas pessoas maravilhosas, pessoas do ramo da IA, que fazem coisas extraordinárias. Hoje eu recebo aqui o Power, o Thiago e o Alex. Vão contar um pouco da trajetória deles com inteligência artificial. Fala aí, Power, se apresenta pra gente. E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Power, como vocês já foram apresentados, e é um prazer estar aqui com vocês, estar dividindo essa mesa aqui hoje, a gente conversar, trocar essa ideia, a expectativa está lá em cima. Que bom, que bom. Fala aí, Thiagão. Fala, galera. Hoje eu vim compartilhar minha experiência aqui com as minhas duas empresas e vai ser um prazer compartilhar com vocês. Grande Alex, perdão, vai. Eu sou Alex, sou dentista, atuei no atendimento de forma tradicional há 20 anos. De 5 anos para cá eu estudo marketing, administração, e de cerca de 6 meses para cá eu tenho visto a inteligência artificial entrar em todos os segmentos, e na odonto também. Então eu faço essa ponte entre a minha carreira de formação e as inteligências artificiais, que muita gente confunde com imagem, mas inteligência artificial não é só criação de imagem. É verdade? Perfeito, perfeito. É uma das coisas que eu sempre falo, tá, gente? Tem gente que usa para diversas finalidades e eu costumo usar para vender mais. Então, hoje a gente está aqui nessa roda de amigos, vamos falar um pouco sobre diversas situações e eu queria começar com você, Paulo. Me conta como é que você chegou nesse mundo da IA. Bom, aqui eu estou conhecendo o Carlos e o Thiago pessoalmente hoje, mas eu e a Alex a gente já tem uma familiaridade, a gente já trabalha juntos, e eu conheci a IA há mais ou menos uns 2 anos, no surgimento mesmo do ChatGPT, né? E eu usava para algumas tarefas ali cotidianas, trabalhava em um motocenter e eu precisava fazer alguns contratos. E eu ia lá no chat, pedia lá, já sabia um pouquinho de prompt, né? Porque a gente se adapta, né? E aí eu fazia alguns relatórios, fazia alguns contratos lá e foi o primeiro contato. E depois que eu me desconectei dessa empresa, eu conheci o Alex. Eu comecei a trabalhar como gestor de tráfego para o Alex e ele me fez um convite para poder trabalhar para ele, junto com ele num projeto de inteligência artificial com o nicho odontológico, que é onde a gente está hoje aplicando o nosso conhecimento, se desenvolvendo e criando coisas, Soluções, né? soluções através da inteligência artificial para as clínicas e para poder fazer tudo acontecer. O Power convive comigo lá e com toda a minha equipe também lá dentro da clínica. E a gente fica mapeando dentro da clínica o que pode ser solucionado com inteligência artificial. E a gente já teve várias ideias, várias ideias. Então, tem alguns projetos que já estão em andamento, né? Power, um deles é o projeto de treinamento de novos funcionários com assistente de inteligência artificial, que já está uns 70% já encaminhados. A gente também tem um projeto de controlar estoque através de ferramentas que usem inteligência artificial para gerar listas de compra, né? Fala um pouquinho mais sobre os projetos, Paulo. Nesses 2 projetos que o Alex citou, o estoque é um que a gente ainda está se alinhando para poder começar o desenvolvimento do back-end dele, mas o de treinamento ele já está bem encaminhado, né? É um produtaço, é um produto que assim, soluciona uma dor que é bem severa, várias clínicas, até mesmo para fora das clínicas odontológicas, ele continua sendo um produto, mas hoje a gente quer aplicar ele nas clínicas odontológicas. Os colaboradores que vão chegando na empresa, eles precisam de uma atenção dos superiores, né? Pode não parecer, mas o funcionário de uma clínica odontológica moderna, ele tem muita atribuição, muita tarefa específica que precisa de treinamento. Você tem uma ideia, hoje as grandes clínicas saem daquele padrão de apenas uma secretária para atender telefone, para agendar na agenda de papel, para ir lá dentro do consultório para ajudar o dentista a fazer o material lá. As clínicas têm um setor financeiro só de cobrança. As clínicas têm uma pessoa só responsável por fechar tratamentos, assinar contrato.
tem uma pessoa responsável só por atender leads. Então, para cada uma dessas funções, tem uma pessoa só responsável pela qualidade pós-venda. Então, para cada uma dessas funções que são muito específicas, a gente está desenvolvendo um assistente de inteligência com sabedoria para treinar essas pessoas. Porque sempre que entra um novato, acaba sufocando, acaba soberbando um antigo. E as clínicas não têm uma duplicidade de pessoas na função. Normalmente é um em cada função dessa específica. E aí, quando esse precisa treinar outro, é muito complicado, porque aí atrapalha o processo todinho. E uma coisa que é muito importante se atentar é que cada uma dessas funções, cara, são muitas funções, né, Alex? E há alguns anos atrás, as clínicas odontológicas não tinham essa estrutura, mas ela foi desenvolvida e agora ela é replicada, essa estrutura é replicada em todo o Brasil e cada uma dessas funções ela precisa ter integralidade. Então, por exemplo, se você está na função de atendimento, você precisa estar conectado com a galera que está lá no balcão, você precisa estar conectado com o dentista avaliador. E dentro dessas necessidades, a gente precisa que a pessoa saiba com quem se comunicar, qual equipe que a gente vai trazer um conjunto de informações. E através do treinamento com a IA, a gente consegue também chegar nesse nível. Porque é uma parada que talvez, se a gente olhasse alguns anos atrás, cara, só um ser humano conseguiria trazer esse tipo de conexão entre as equipes, né? E hoje a gente consegue fazer isso com a IA. E mais, vou além. A IA que a gente está desenvolvendo é tão assertiva que ela não só promove o treinamento, como ela também impulsiona o desempenho de cada funcionário, de cada colaborador. Porque, por exemplo, se ela precisar de uma assistência para um atendimento, vamos falar sobre atendimento. Ela está lidando com uma situação, com um paciente que é complicado. Hoje, a inteligência artificial ela é capaz de lidar com pessoas complicadas. Ela consegue te trazer uma sugestão que você vai, obviamente, ter o refinamento ali, mas que às vezes abre a sua mente para poder solucionar aquela situação de uma forma muito melhor do que você solucionaria sem ter essa visão. E isso também traz um ROI, né, sobre tudo isso. Faz com que o número de conversões seja muito maior. Cara, foi sensacional. O que eu percebi é que vocês dois estão bem alinhados em fazer coisas fora do normal, né? Vocês estão fazendo uma empresa que vai funcionar praticamente 100% com inteligência artificial aí, e a gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco. Quero que vocês tragam bastante coisas profundas para a gente aqui. E agora vou passar aqui para o meu amigo Thiago. Conta um pouco sobre a tua trajetória, a tua empresa, como é que você chegou nesse mundo de IA. Cara, como eu cheguei? Isso faz 1 ano e meio. Nesses 1 ano e meio aconteceu muita coisa. Inteligência artificial, 1 ano e meio pra gente é rápido, né? Mas pra inteligência artificial aconteceu 1 milhão de coisas. E assim, como eu disse, aconteceu várias coisas. E nisso eu tive que ir me adaptando com o tempo. Então eu cheguei achando que ia criar uma agência de IA. Eu trabalhava numa concessionária e eu saí de lá falando, tá, eu já tenho alguns clientes em mãos. Clientes não, leads, na verdade. E desses leads eu vou transformar em cliente porque eu tenho uma solução aqui que eu estudei 3 meses e já estava achando que era um expert, né? Aí eu fui tentar vender, acabou que não deu certo, mas foi um aprendizado que hoje eu já tô entrando em contato com eles novamente e já tô conseguindo fechar. E esse produto era o quê? Que Era, você- eu tava fazendo, ele chamava AutoChat. Era um atendimento para inteligência artificial, que hoje virou algo meio que normal, ainda é novo, mas tá todo mundo anunciando, como você disse, todo mundo anunciando isso. É um atendimento que entra dentro da empresa, atende 24 horas por dia, 7 dias por semana. E, E ele já tinha uma inteligência para concessionárias? É isso? exatamente, no nicho de concessionários, que hoje também ainda continua sendo meu nicho. Uhum. E, cara, eu tentei, fiz erradamente isso, porque eu estudei 3 meses e não consegui vender, porque eu não tinha experiência suficiente. Após eu estudar e fazer isso agora, eu estou especializado em uma consultoria de inteligência artificial que aumenta a eficiência da equipe em 30%, diminui o custo operacional em 25% e aumenta as vendas, potencializa as vendas, na verdade, em 50%. E vendas qualificadas, tá? Agora, como que a gente Ainda faz no isso? mesmo nicho. Mesmo nicho, concessionário. Como é que a gente faz isso? A gente
mapeia, como vocês mesmos também fazem com clínica, a gente mapeia, faz um mapeamento tecnológico da concessionária. Com isso, a gente entende todos os processos da concessionária, são diversos, a gente entende cada setor tem a sua especialidade, tem os seus problemas, sabe? Então a gente precisa entender, porque não adianta, alguns clientes chegam para mim falando, eu quero aplicar uma atendente 24 horas por dia, porque agora essa é a nova onda e eu quero muito isso. Aí eu vou lá, começo a conversar com ele, ele não tem CRM, ele não tem gestão de estoque, sabe? Ele não tem as bases para poder. Então, a gente precisa entender o que é prioridade. E no mapeamento tecnológico a gente faz isso. A gente dá os potencializadores, em quanto tempo você consegue potencializar aquilo, o retorno que vai te dar, entende? A prioridade desse potencializador em específico. Tiago, eu não sou da área, então vou te fazer uma pergunta. Você pega o lead e leva até a agência, sua ferramenta é isso? Qual trecho do atendimento que entra a sua solução? Bom, minha solução é para concessionária e cada concessionária tem o seu específico. Na verdade, é loja de carro de seminovos. E cada loja tem o seu problema específico. Então, como você disse, a gente pode implementar essa ferramenta, mas se ela não for prioridade, a gente vai implementar um CRM automatizado, entende? Então, depende do que a loja está precisando. Entendi. Você vê a dor do cliente naquele momento, até a dor que ele de repente nem sabe que tem. Entendeu? Numa conversa com você, você consegue trazer clareza para ele e Exatamente. mostrar para ele que se ele consertar aquilo, às vezes ele está querendo vender mais, mas para ele vender mais, ele já tem uma base de cliente boa, mas ele não tem organização desses clientes, ele não sabe esses leads, né? Você vai lá e implementa um CRM, organiza todo mundo, cria um fluxo de cadência de mensagem. Pelo que eu estou entendendo, é mais ou menos isso. Você parte ali da dor e o que você identifica, você expõe para ele e mostra para ele o ROI que ele vai mexendo naquele parafusinho ali, digamos assim. E essas dores, essas soluções são entregadas em um plano que a gente chama de mapa tecnológico que apresenta o que eu te disse, que é os potencializadores, o quanto tempo, etc. Perfeito, perfeito. E aí, Alex, se apresenta um pouco pra gente, fala aí como é que você veio parar no mundo da IA. Sei que vocês já trocaram uma ideia, você e o Paulo aí, mas com certeza tem mais assunto para falar. Cara, eu vi uma vez uma resposta feita pelo chat. Como que eu tomei conhecimento, eu nem lembro, sinceramente. Mas o que fez a minha virada de chave, o que fez eu mudar a forma que eu vejo a inteligência artificial, foi uma resposta que uma CRC, né? CRC é a nossa consultora de relacionamento com o cliente. A CRC de leads, né? A consultora dos leads, a que fica ali em contato com os leads. Entrou uma pergunta super difícil para ela responder, assim, totalmente inédita. Ele falando de experiências, o lead falando sobre experiências ruins que ele já teve no dentista. E ela, que era a nossa chefe lá, ela liderava um grupo de 4 meninas que ficavam respondendo. Ela teve dúvida e levou para mim, Alex, olha só essa pergunta aqui do nosso lead. Ele fala do histórico dele, que já sofreu em outros dentistas, que tem medo e que toda vez vai no dentista, o dentista promete X. Então ele veio ali descrevendo várias dores. E ela falou assim, tá vendo, isso daqui é muito difícil de responder. Eu acho que inteligência nenhuma conseguiria responder. Aí eu fiz o desafio para ela. Então, ó, faz a sua resposta e pega a resposta das outras 4 meninas e eu vou pro chat GPT e vou fazer uma resposta, vou pedir uma resposta do GPT, só que eu fiz um prompt também bem elaborado, discorrendo tudo sobre... E no final eu peguei todas as respostas e embaralhei. E pedi que a equipe mesmo, os outros dentistas e a equipe de apoio dissessem ali as melhores respostas. E ninguém, primeiro, notou que era do ChatGPT, e segundo, que a do ChatGPT acho que ficou em primeiro ou segundo lugar. Em relação até a questão de acolhimento, porque eu pedi isso no prompt, que ele fosse acolhedor, que ele entendesse o interlocutor e se colocasse no lugar dele, que ele tivesse empatia. Então foi. E no final, cara, ficou uma resposta muito boa, muito boa. E aí eu falei assim, cara, peraí, isso aqui é um poder muito grande, isso deve ter mais ou menos 1 ano, ou 1 ano e pouco. E aí que eu entendi que a inteligência realmente iria vir para mudar tudo. Alex, posso fazer uma pergunta? Pode falar. Qual foi a dor que você viu conversando com seus clientes, que é a maior de todas, relacionada à tecnologia e inteligência artificial?
Cara, ó, os meus clientes, eles não têm a consciência do produto. Eles não sabem o que que eles querem. Mas eles sabem que tem a dor, porque eu, sendo clínica odontológica, eu também tenho as mesmas dores. Então, por exemplo, uma dor que eu vejo, eu vejo várias dores que a inteligência pode ajudar, que eles não vão ver, eu vou ter que conscientizar eles que existe isso. Então, por exemplo, uma delas, treinar funcionário novo, cara, é muito dispendioso. Atrapalha, um novato atrapalha tudo. Mas só que você tem que treinar, porque se você não treinar, é que ele vai continuar atrapalhando mesmo. Então você tem que parar uma pessoa experiente que está fazendo seu próprio trabalho, tirar da função para ir lá treinar aquele novato. Como que funciona? Como é que essa inteligência artificial ajuda esse novato? Da seguinte forma, a gente pegou todo o treinamento dos últimos funcionários, transformou em áudio e do áudio transformamos em texto, transcrevemos. E fizemos o conteúdo do treinamento dos outros. Então, o que é o treinamento real do meu funcionário experiente, hoje está no cérebro da inteligência artificial. A gente fez testes, né, Power, com DeepSeek e fez testes com GPT. A gente usou o API tanto do DeepSeek quanto do GPT para poder usar essa memória, né? Está funcionando melhor. Então, o DeepSeek, DeepSeek. a gente tem até um confronto de ideias aí. Eu gosto muito do DeepSeek, mas o ChatGPT, inegavelmente, ele tem respostas muito mais rápidas e é muito mais fluido a conversa com ele, né? Então, a gente pegou um treinamento real em áudio, transcreveu, associou, né, adicionou os conteúdos teóricos que a gente já tem, que são os nossos manuais de operação, porque a nossa clínica não é franquia, mas tem nossos manuais de operação como se fosse franquia, e condensou isso tudo e botou no cérebro da inteligência. Então, hoje, quando um funcionário novo pergunta para a inteligência, ela está perguntando para um funcionário experiente. Porque a gente Entendi. transcreveu tudo e está ali. E a cada pergunta respondida errado, a gente ainda acompanha, ainda treina ela, a gente vai no funcionário experiente, olha, como que é isso aqui de verdade? Como que a nossa clínica faz isso quando acontece essa situação? E aí a gente vai lá e insere essa situação no cérebro da inteligência. Perfeito. Então a inteligência, ela foi criada, modelada nos nossos costumes, na nossa cultura, no nosso modus operandi. Então, isso pode ser aplicado para outras clínicas de uma maneira genérica, mas não o nosso DNA, porque aí os clientes, eles têm que botar ali a pitada de tempero deles. Eles têm que dar o toque final, o toque de arte ali, o que dá a identidade da clínica, que não é a Mister Odonto, que é a outra clínica, o cliente tem que botar ali o brasão dele. Precisa do Aqui, DNA. aqui sou eu, aí bota a bandeira e a gente vai lá no cérebro da inteligência e regula isso para a inteligência realmente ser fiel ao que acontece na outra clínica. Sensacional, cara. Vou falar para vocês estão de parabéns, porque sai fora da caixa, né? Eu falei com o Alex na vez que eu tive conversando com ele, que quase ninguém tá olhando para treinamento de pessoas, né? Eu falo para vocês, eu crio mentores, né? Ter que criar mentor é exatamente o que o Alex está fazendo. É você pegar a expertise da pessoa, entregar para a inteligência artificial, claro, tem toda uma curadoria para fazer isso, não é só copiar e colar, né, Alex? Então, você prepara ali a IA, se você precisar de qualquer pergunta ou resposta, um direcionamento, eu estou fazendo um clone meu, né? Inclusive, até deixar aqui, abrir uma aspas, está rolando o workshop 8 vezes mais chance de venda imediata com IA, e se você se interessar nesse tema de vender mais, também, tudo que eles trouxeram aqui, inteligência artificial aplicada a outras áreas, vai aqui na descrição desse episódio e faz o teu cadastro, já entra para o nosso grupo no WhatsApp, já fica sabendo as próximas datas, tá ok? Lá eu entrego tudo, eu monto uma máquina de vendas do início ao fim, mostrando, entregando todo o conteúdo, é só você pegar, replicar e com certeza você vai vender mais. Voltando para a gente aqui, o que eu estou fazendo? Devido a isso, eu estou criando um clone meu, porque as pessoas que estão participando do workshop estão sentindo interesse de andar comigo, então elas vão precisar de apoio, vão precisar de ideias. Posso fazer uma pergunta? Pode fazer. Eu não tenho assim um entendimento claro do seu produto. É uma consultoria que você presta para cada empresa fazer um acréscimo nas vendas, ou já é uma ferramenta que você vende para a empresa? É um conjunto de ferramentas. Eu monto, na verdade, um gerador de demanda para a empresa. Por quê? O que aconteceu? Eu comecei igual o Thiago. Eu comecei criando agente de inteligência artificial. Só que eu chegava lá,
a pessoa queria o agente, mas ela não tinha clientes. A maioria das pessoas que me procuravam com a inteligência, ela queria cliente. Ela não tinha cliente. Então, a gente não vai falar com ninguém. Então, eu comecei a ver essa dor das maioria das pessoas que falavam comigo e eu comecei a entender como é que funcionava. Por que que os grandes players têm bastante pessoas procurando eles e a gente que está começando, ou os clientes que já tem bastante tempo no mercado, não está tendo essa demanda toda. Então, eu entendi todo esse sistema, entendi quais as ferramentas eu poderia usar para poder montar. E aí eu monto a máquina completa. Então é um serviço que vem com produtos também. Produtos e Sim, serviços. sim. É uma página na internet chamada também 8 vezes mais, onde contém ferramentas, contém agente de inteligência artificial, onde a gente monta a persona, da persona a cópia, aquilo que você estava falando aqui antes no make-off aqui, e a gente vai montando todo o conteúdo com a narrativa para aquela pessoa, para fazer postagem nas redes sociais, anúncios e tudo mais, e alcançando um certo número de pessoas, a gente consegue identificar no fundo do funil quantas vendas saem. E ela pode ser aplicada tanto a produto ou serviço, Qualquer um. por exemplo, uma clínica odontológica. A gente cria uma narrativa para aquele que, por exemplo, a dor desse teu Faz amigo. um briefing aí aqui agora. Vamos lá, Claro, dá um vamos briefing lá. aí pra mim aqui. De repente já saímos com um contrato aqui. Já, assim, né? vamos, isso aí, negócios já acontecendo ao vivo. Por exemplo, esse seu cliente que expôs a dor dele não é só dele. Esse medo de dentista, irmão, desculpa, sou homem, tenho 40 anos, Não, mas eu só vou pisar lá cara, antes de conversar com o Alex, Não, né? O inclusive- Alex hoje me passa uma segurança, inclusive, mas antes eu não pisaria. inclusive, quanto mais machão, mais tem medo desse Entendeu? Porque não é questão de você ser homem ou não, é preconceito. Entendeu? Então, se a gente pega essa dor e cria uma narrativa que envolve a pessoa, pegando as objeções dela, colocando para IA, trazer a quebra de objeção na narrativa do vídeo, esquece, pô. O cara vai se sentir no desejo. Então você tem uma ferramenta para fazer conteúdo de internet. Exatamente, também. Uma delas. Tô começando a montar Vamos aqui na lá, cabeça. vou explicar rapidinho. Imagina a página do 8 vezes mais, é uma página que eu tenho um agente que identifica a persona. Ao você responder uma frase, a frase é essa aqui: eu ajudo, aí o nome do cliente, né? Aí você vai falar homens e mulheres de 40, 50 anos que você falou no início aqui, aí no caso, ter implante dentário, né? Sim. Ou que sofrem com dor de dente, com falta de dente, Sim. a ter implante dentário sem ter, aí no caso, a objeção, sem se sentir dor, mesmo que sinta medo, acha que é um bicho de sete cabeças. Respondendo essa pequena frase para o agente monta toda a persona com medo, sonhos, desejos, sentimentos que essa pessoa tem em relação àquele teu produto. Dali, a gente vai para um outro... Não, no mesmo agente, eu crio uma página de vendas e extraio da página de vendas os roteiros para os rios. Aí, se você não tiver problema com a câmera, você usa aquele roteiro e você mesmo grava. Se você tiver problema com a câmera, aí a gente pega aquele roteiro e eu vou para uma outra IA que cria todo o vídeo com avatar. Criativo ali. Exatamente, ou sem avatar. E também tem uma IA que faz os anúncios, monta todos os anúncios do zero, sem você saber nada de tráfego pago, todos eles. Ou se você souber tráfego pago, eu tenho um algoritmo que ele vai fazer o papel de gestor, que é ficar otimizando a campanha 24 vezes por dia, ou seja, de hora em hora a campanha sendo otimizada, você economizando com o custo do lead, aparecendo para mais pessoas o tempo todo. Então, eu fiz o tipo um 360 e no final isso vai gerar o quê? Mais demanda. Então aí entra a Ayla. A Ayla é a minha agente integrada de lucro avançado. Ela cuida do WhatsApp, do Instagram, do site, atendendo esses clientes, fazendo com que, digamos que a demanda aumente. Vai entrar 100 pessoas ao mesmo tempo, ela vai atender 100 no mesmo minuto ali. Eu costumo botar uns 30 segundos para poder ela não parecer que é humano, né? Então ela atende, ela marca consulta, se a pessoa remarcar, ela propõe um novo dia. Se a pessoa se interessou e não deu continuidade, ela faz um follow-up, a gente chama de resgate de vendas, né? Ela vai conversando e conduzindo esse cliente pelo funil. Ela mexe no CRM e tudo. Você já falou aí uns 8 agentes, mais ou menos. Tem bastante. É o mesmo problema que você encontrou, tipo, um agente só não vai fazer todo o serviço. Então, quando você tem uma dor na tua empresa, entenda o seguinte, que essa dor, por trás dela tem, vamos classificar aqui, subdores.
E cada dorzinha dessa, a gente vai ter que resolver uma parte dela para essa dor ser resolvida por completo. Então, às vezes, o teu problema não está sendo vendas, não estou vendendo. Às vezes, quando a gente conversar, ou comigo, ou com o Thiago, ou com eles aqui, vai entender que por trás dessa não venda tem alguma parte do teu processo, ou até mesmo não tem processo, que faz com que você não estava vendendo. Você, às vezes, tem bastante gente procurando, mas está no ponto bom, né? Muita gente tem isso, abre uma loja e está no ponto legal, não é isso? Mas não tem venda. Lá perto da minha casa, lá no Recreio, eu passei conversando com as pessoas lá, todos eles a mesma dor. Ninguém vende. Na Avenida das Américas, gente. Eles pagam caro para estar ali. Então, tipo, eu identifiquei muitas outras coisas. Por isso que eu migrei, na verdade, né? Só dos agentes para um sistema completo. E aí é onde eu mostro tudo isso no workshop. 8 vezes mais chances de venda imediata. Bacana Muito demais, cara, interessante. bacana. Eu não fazia ideia que o produto fosse esse, não. É um negócio que eu percebi que tem em comum nós 4 aqui, que nós precisamos mapear os processos, né? Porque toda empresa tem um processo. A gente precisa mapear esse processo e entender quais dores, em qual parte ela está tendo, em quais setores. E aí que a gente planeja, ou a gente já tem pronto, e entrega para ele a solução. É top. Ô, Thiago, eu tinha uma dúvida, porque você tinha citado antes, que eram 2 empresas. Você falou sobre a empresa que faz consultoria para as concessionárias. A outra empresa também é desse nicho? A outra empresa é de criação de sites. Porque como eu disse aqui mais cedo, eu já tenho uma experiência a mais nisso. Eu também falei no making off aqui sobre uma criação da copy. O que eu falei? Que a maioria das pessoas, elas prestam muita atenção na copy, na hora que ela está fazendo a landing page. Em vez de prestar atenção na oferta e no seu público-alvo, que é o que mais importa, baseado em pesquisas, não sou eu falando. Então, com essa minha sabedoria, eu vi oportunidade de eu entrar nesse mercado também. E com a facilidade de criar o site, mas é fácil criar o site, agora criar um site que vai converter é outra coisa. Então, você hoje pode entrar no Lovable e criar o seu próprio site. Só que agora, estratégias, criar uma boa copy, criar uma boa oferta, saber o público-alvo que você está lidando, aí você precisa se aprofundar mais nesse mercado. Então, por isso, eu vi essa dor no mercado e entrei trazendo uma solução que é criar o site para a pessoa. Bacana. Vou te falar, você, mesmo a gente considera, né, Alex, eu e o Alex somos os mais avançados aqui, né, mais experientes, é mais velho. Fala por você, Fala deixa eu por falar mim, né? dessa. Mas, digamos assim, Nem cheguei em 40 vocês ainda. dois, né, passa pra gente que a visão que a gente, por exemplo, eu espero, né, conseguir passar essa visão pro meu filho, de empreender, de ter, não sei se o Alex, tu tem filho também, né, Alex? 11 anos. Então, o meu tem 15, né? O meu já tá perto ali da tua idade, de 18. Então, hoje eu bato muito papo com ele. Falo dessa questão, você falou, pô, quando meu filho tiver 17, 18, não vai ter faculdade mais. Eu já falo isso com meu filho, falo, ó, estuda sim, legal, mas já começa a olhar para IA, porque não vai ter outra coisa, vai ter só IA. Eu costumo falar, e eu não gostava, tá, gente, de falar essa frase que eu falo aqui agora. Só vai existir 2 empresas, as que utilizam inteligência artificial e as que deixaram de existir. Isso é ponto. Eu custei a aceitar isso, mas é verdade. Então, olhando vocês que são jovens, olhando para esse lado de empresa, empreendendo, cara, é isso aí mesmo. E faz o seguinte, o que eu tenho para falar para vocês, outros jovens precisam ouvir vocês. Que bom que vocês estão aqui nesse podcast, porque outros jovens vão se conectar com a história de vocês. Legal esse gancho, cara, porque a gente participa de um projeto social, né? É. Que a gente leva as nossas ferramentas. A gente tem algumas ferramentas de inteligência que são pagas, de geração de imagem, de cursos de N8N, cursos de no-code, temos superagentes, até depois vou fazer um parênteses da Academia Lendária. E a gente leva essas ferramentas para mostrar a eles e deixar eles usarem. E eles estão muito engajados, muito motivados, e é um momento legal que a gente compartilha com eles. Só queria fazer um parênteses aqui para falar da Academia Lendária, né? Porque eu acho que foi o ponto que uniu a gente. Verdade. Não é verdade? Com certeza. Porque a gente se conheceu através do grupo da Academia Lendária, e eu já venho vagando pelas IAs dos Instagrams e do Facebook, consumindo conteúdos de formas adversas, mas quando eu bati na Academia Lendária, eu vi uma coisa diferente das outras, que é
formação da comunidade e disso que a gente está vendo aqui hoje, que é a galera se reunir, se conectar, relação pessoal. Inteligência artificial, mas é relação pessoal. Aquele sentimento de grupo, de um ajudar o outro, ligar, pô, ó, eu tô com essa dificuldade, então, deixar aqui só esse parênteses, dando os parabéns para toda a galera da Academia Lendária. Verdade. E quem tem interesse em IA, vai lá e acompanha os conteúdos no YouTube, que são fenomenais. Exatamente. E é algo que o Carlos também tá fazendo, conectando pessoas, juntando, isso aí eu admiro muito o que ele faz. Pô, cara, obrigado. Eu costumo falar, né, aproveitando o gancho, e vamos dar méritos a quem tem que dar méritos, eu costumo dizer a seguinte frase, né, o contexto que eu trabalhei na minha mente para poder aceitar, que eu sou instrumento. Antes eu achava que era eu mesmo, o meu ego era inflado e tudo mais, mas eu sou instrumento. O meu mérito nisso tudo que está acontecendo, que a gente está vivendo, está todo mundo acontecendo, né? Depois, daqui a pouco eu vou falar do evento, falar tudo mais. Essas coisas foi porque o meu mérito é aceitar, permitir que Deus haja por meu intermédio, fazendo com que a glória dele se resplandeça e que alcance outras pessoas. Então, o meu mérito é esse, toda a glória é para ele. Então, se de alguma forma eu ajudar alguém, impactar, cara, pode ter certeza, é Deus. Eu só estou sendo um instrumento. Então, cara, eu fico muito feliz de quando alguém traz esses pontos, porque eu tenho a possibilidade de dar glória a Deus e de reconhecer isso na minha vida também. Porque, cara, é surreal. Quando a gente tem o livre-arbítrio. Se a gente, de uma certa forma ou de outra, quiser não fazer, digamos assim, a gente não vai fazer. Deus não vai obrigar a gente a fazer. Eu já vi vários projetos que ele me deu, e isso é real, acontecerem por outras pessoas e eu assisti depois de, agora tá sendo de meses, né? Depois de meses, e ele fala no meu ouvido aí, ó, você não fez, irmão, fica despreocupado, vai acontecer. O teu projeto que você tá tocando, vai acontecer. Você tá tocando. Se você não tocasse, ele ia arrumar um outro dentista para acontecer. As coisas de Deus acontecem, cara. Isso aí hoje eu tenho convicção, tenho certeza plena que acontece. Eu já vi uns 3 ou 4 projetos que eu iniciei e parei acontecerem depois. E Então, o evento, cara? Você tá num suspense danado, fala desse evento, cara. Você tá... cara, eu iniciei o Conexão IA Pro, né? Tava conversando com o Thiago um pouco ali. O Conexão IA Pro foi no dia 10 de maio, tá? Já passou, vai vir o próximo aí. Foi um evento que eu iniciei do zero, uma coisa assim, acordei de manhã, cara, eu vou fazer um evento de IA. Foi assim, e aí eu comecei, isso que você falou da Academia Lendária é super válido, tá? Fui no evento da Academia Lendária, conheci pessoas lá, por isso que eu falo para você, novos lugares, novas pessoas e novos ambientes, e você vai ter novas ideias e o negócio vai fluir. Por isso que a gente está aqui, tá? Só para resumir aí. Então, eu comecei a divulgar um evento que não tinha nem lugar, não tinha nome, e foi as coisas acontecendo. Ele foi botando as pessoas na nossa frente lá, foi tudo acontecendo. E para glória de Deus, a gente fez um evento sensacional, um evento que eu ainda vou contar num podcast todo o make-off desse evento, e foram mais ou menos umas 60 pessoas no primeiro evento que eu fiz, né? E tive a ajuda de vários amigos, não vou citar o nome deles aqui para poder não ser extenso e também não pecar em esquecer de alguém, mas Deus ajudou muito e eu passei a noite virado, mas lá eu tava com energia muito forte, energia muito surreal, cara, muito surreal. Quando você tá vivendo de propósito mesmo, que você entende que é o propósito, isso. E foi um sucesso. Conheci lá, tive a oportunidade da Mônica, a Mônica foi lá, fez a cobertura do evento, e olha aqui, pro meu primeiro evento, por isso que eu tô falando, gente, se Deus botou uma coisa no coração de vocês, vai lá e faz, porque ele vai fazer muito mais do que você imagina. A gente saiu na capa ainda não, né? Mas a gente saiu na matéria completa, de folha completa da Toque de Empreendedorismo, que é a revista da Mônica, do João, são 2 pessoas sensacionais. E eles sacanearam. aqui... Não foi do Globo Rural, não. Não foi do Globo Rural, não. E ela fez a cobertura toda. Essas merda vem na cabeça, né? Deixa eu falar. Aí foi, cara, sensacional, sensacional. Só tenho a agradecer a Deus, primeiramente, e as pessoas que fizeram parte desse projeto aqui. Daqui saiu 8 vezes mais chance de venda imediata, porque eu percebi que o público que foi aqui precisava, né, não só de alguém para atender melhor, mas para que ajudasse ele nas vendas. Então eu entendi, mergulhei, fiquei imersivo, aprendi mais e criei 8 vezes mais chance de venda imediata,
que se tornou agora um podcast. E a gente está aqui trocando essa ideia maravilhosa. Top, já podendo deixar marcado próximo aí. Sim, o 8 vezes mais chance de venda imediata, ele está acontecendo recorrentemente, tanto online quanto presencial. Então, se você está vendo esse corte ou está vendo esse episódio ou no YouTube ou em qualquer outra rede social, é só você ver no link que vai ter ou na bio ou vai ter aqui na descrição para você se inscrever e ficar sabendo sobre o próximo. Certo, eu acho que o nosso tempo já está bem avançado. Vamos pedir um recado aí direto para o nosso cliente, né, de cada um. O que você fala para o seu potencial cliente que está assistindo, Thiago? Cara, primeiramente, como você já percebeu nesse podcast, a inteligência artificial chegou para ficar. Então, aproveita a oportunidade, não olhe isso aqui como se fosse algo a se temer, sim algo a se ganhar, tá? Então, por favor, você não precisa vir comigo, mas vá com alguma pessoa e entre nesse mundo da inteligência artificial para você agregar e entrar e ganhar dinheiro, tá? É isso. Isso aí, você. Eu vou pegar Você esse... Quer ficar para o final para você já... Não, eu posso falar Então vai, rapidinho. então vai. Esse gancho que ele falou aqui é verdade. Muitas pessoas temem, eu temia, tá? Não minto para você. Muitas ferramentas eu não testei, não tinha testado por medo. Então, o medo é a ausência de conhecimento. Fica imersivo, busca conhecimento, busca alguém. É que nem o Thiago falou, de repente não vai vir comigo, não vai vir com o Alex, não vai vir com o Thiago, não vai vir com o Power. Procura alguém que você se identifique, mas mergulha nesse mundo, porque isso que está acontecendo é real mesmo. E você, Power? Bom, a gente tá bem alinhado, eu e o Alex. Acho que o nosso recado vai ser pro mesmo público, mas acho que essa chamada pra ação aí pra essa galera é muito interessante, né? A tecnologia, ela tá avançando, a gente tá vivendo uma nova era tecnológica aí, e eu acho sensacional isso que você falou, muito real. A gente precisa se adaptar, a gente precisa evoluir, e isso não é nada que... Eu nunca imaginei a inteligência artificial como algo cinematográfico, como esses filmes que a gente vê que vai dominar o mundo. Eu vejo ela mais como uma ferramenta. E é uma ferramenta muito boa. Uma ferramenta que a gente pode trazer muito proveito. Então, aproveitem. Bacana. Bom, eu tenho a dizer para dois públicos, né? Se você é um dentista e está me assistindo, está nos assistindo, né? Fica ligado no nosso perfil, no nosso conteúdo, porque eu tenho 25 anos no mundo odontológico, vamos dizer que tenho aí 6 meses a 1 ano no mundo da inteligência artificial. E eu faço um ponto comum entre esses dois universos, tento traduzir de um para o outro, sempre trazendo a melhor ferramenta. Então, acompanhe o nosso perfil no Instagram, doutor.com.ia. E se você é uma pessoa que se interessa por inteligência artificial, acompanhe a Academia Lendária, porque é uma galera muito do bem, muito capaz, muito preparada, muito integrada, e é aquela força de grupo, aquela energia que eu, como dentista, vivo isso no meu grupo, que eu nem mencionei, mas eu faço parte de um grupo que é nacional, um grupo de mais de 700 clínicas, e que a galera se reúne presencialmente, troca energia, se ajuda. E quando eu vi que existia isso na inteligência artificial, e quando eu vi o quanto que isso me impactou na minha profissão, eu falei assim, não, é nessa galera que eu quero estar, é com a Academia Lendária que eu tenho que andar, com essa galera toda, e por isso que está rolando essa boa energia aqui desse podcast. Então, acompanhe todos os conteúdos que são top, show de bola. Thiago, deixa suas redes sociais aí também, como é que o pessoal faz para poder te encontrar. Galera, pode mandar mensagem aqui no Instagram, que eu vou responder qualquer pessoa que mandar mensagem aqui no Instagram. thiago.cardoso.ia, tá legal? Show. E você, Power, como é que as pessoas encontram você? Eu não me promovo na rede social Você é o porque cara atrás da porta. eu sou o cara por trás. Mas se quiser seguir meu perfil pessoal para poder a gente trocar uma ideia, é Power, POWERHNZ. Esse é o meu perfil pessoal. Perfeito, perfeito. E estamos finalizando aqui agora. Vou deixar também o meu convite para você fazer parte desse movimento da IA. É isso aí. Tá? Segue a gente nas redes sociais. A minha rede social é carlosjr.ia. Então, se você vê esse vídeo em qualquer outro meio, você já sabe onde você vai me encontrar. E o YouTube é 8 vezes mais, 8x mais. Finalizando o podcast, 8 vezes mais chances de venda imediata. Hoje eu recebi o Alex, o Thiago, o Power. E
Se você quer ficar mais inteirado sobre esses assuntos de inteligência artificial, segue a gente nas redes sociais. A minha rede social é carlosjr.ia. Então, se você está vendo em qualquer outro lugar esse vídeo aqui, já segue a gente lá. E o nosso YouTube é 8x+. E muito obrigado pela participação de vocês. Valeu, tamo junto. Valeu, 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 valeu.